Vasco está em negociação avançada pela contratação do atacante português Bruma, que usa a camisa 7 do Braga de Portugal, da primeira divisão nacional, que tem passagem também pela seleção portuguesa, chegou a passar por algumas grandes equipes na carreira e faz um bom ano pelo Braga, né? Então surpreendeu até um pouco essa especulação. As informações são, em grande maioria, do Lucas Pedrosa e do Globo Esporte, e o Vasco teria feito uma proposta ao Braga pela contratação do jogador. A gente recentemente esteve falando sobre a possível vinda do Brian Rodrigues, né? Aquele atacante uruguaio que defende o América do México e tudo mais, e que basicamente era o grande foco do Vasco nessa janela, né? Então é importante trazer isso de volta porque a informação do Bruma, ela diz que o Vasco ofereceu um valor menor do que aquele que havia sido oferecido ao América do México pelo Brian Rodrigues para o Braga. O Vasco havia oferecido algo em torno de 40 milhões de reais pela possível vinda do Brian Rodrigues, já havia acertado o salário com o jogador, ele teria um aumento salarial em relação ao que ele recebe no América, então estava super empolgado para poder vir defender as cores do Vasco, e aí por conta toda aquela tramitação normal de negociação, né, não chegou num acordo que o América ficasse agradado ali, não aconteceu. Então a investida no Bruma também tem muito a ver com isso, e aí as informações dão conta de que também está acertado com o jogador, o Vasco já definiu base salarial, né, e ofereceu esse valor que eu mencionei há pouco, ligeiramente menor ali do que aquele que foi oferecido ao Brian Rodrigues. E, pelo que tudo indica, a negociação está bem encaminhada, né? A última informação que saiu foi dando conta de que já estaria acontecendo a troca de documentos, né? E o mercado português ele tem uma facilidade burocrática muito grande com o mercado brasileiro. A gente pode tirar como prova as negociações recentes do Vasco com o futebol português. A principal, eu acho que é a do Cleiton Silva, tanto a vinda dele do Rio Ave para o Vasco, na verdade do Casa Pia para o Vasco, né? Quanto a saída dele para o Rio Ave por empréstimo, tudo muito rapidamente ali, sem muita dificuldade. Mais recentemente teve a do Matheus Nunes, né, o MT, indo para o Santa Clara também, o João Vitor vindo do Benfica, então creio que tudo isso facilita muito para que esse negócio aconteça. E, assim, o Bruma, ele é um jogador que as credenciais dele são muito interessantes, ele é um jogador muito bem quisto no futebol português, as análises sobre ele sempre dão conta de um jogador muito versátil, podendo atuar nas duas pontas, ele é muito rápido, ele é forte fisicamente, assim, o poder de definição dele nunca foi, digamos que a grande característica, mas na atual temporada em específico, ele tem tido bons números de gols, ele tem alguma noção de passe, não é um passador exímio também, né? Mas é lógico que para o nível do time do Vasco, para o nível dos pontas que o Vasco tem, ele certamente chega talvez como sendo o principal cara, sendo talvez o cara que consiga entregar o melhor diferencial técnico, porque hoje o Vasco não conta com David nem com Adson lesionados, e precisa apostar em situações como, por exemplo, o Jean Davi, ou, sei lá, algum improviso como o Maxime Domingues jogando pela direita, ou então Alex Teixeira jogando aberto. E, obviamente, tem um cara como o Bruma, que inclusive atende a uma pedida do Carille, conforme ele mesmo explanou em coletiva de imprensa, quando ele chegou no Vasco, né, que buscaria esse ponta que ataca o espaço, e o Bruma acho que personifica bem isso. Ele é um cara que ataca muito esse espaço, jogador de profundidade, de arranque, então certamente seria uma boa pedida para o Vasco. E falando sobre as características dele, ele é um ponta esquerda destro, então ele faria mais ou menos o que o David faz, de ser esse cara de cortar para dentro, de buscar a finalização, ou de tentar o passe para tentar alguma triangulação. E, obviamente, eu acho que para aquilo que o David entrega, o Bruma ele é um acréscimo de qualidade, ele é um upgrade, melhor dizendo. E certamente quando o David voltar e o Adson também, vai ser uma disputa interessante pela posição. Eu acho que o David tem condição de competir pela vaga, pelo que ele apresentou no último ano, tanto que terminou o ano como vice-artilheiro do Vasco, mesmo tendo perdido grande parte da temporada por lesão. Então vamos ver o que acontece. E, obviamente, quando a gente fala em especulação, não é uma certeza absoluta, a gente está aqui reportando, pode ser que a negociação não caminhe, pode ser que por qualquer motivo que seja, as equipes não cheguem em acordo e não aconteça, como foi, por exemplo, com o Brian Rodrigues. Mas fato é que essa especulação é muito animadora, porque a gente falava de Brian Rodrigues, que eu acho que até então era a melhor especulação, mas antes tinha se falado de Rony, com todo respeito ao Rony, é um jogador que eu acho que não faria um acréscimo de qualidade ao time do Vasco, inclusive os valores que vinham sendo ditos na especulação, dizendo que ele ganharia R$ 1 milhão por mês, enfim, zero sentido. A outra era o Wanderson, que também é bom jogador, mas assim como no caso do Rony, o valor dele incoerente, falando que ganharia R$ 1 milhão por mês, um jogador que nem foi titular do Internacional na última temporada, brigou pela titularidade, é verdade, mas não foi o cara firmado, aí ele quer vir para o Vasco receber R$ 1 milhão, meio loucura, faz parte do mercado, o cara tá certo em pedir, só que especulações que não animavam muito o torcedor, né? Porque você vai estar gastando um dinheiro absurdo num cara que não tem essa garantia de que vai entregar tudo isso, né?
Mas a gente fica de olho aí, qualquer novidade que sair, a gente vai estar reportando não só aqui, como na rede social da Analisa Vasco, @AnalisaCRVG. Bom, fico por aqui, obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Espero estar aqui falando sobre coisas boas, preferencialmente sobre esse anúncio oficial do Bruma. Tamo junto, valeu e até a próxima.